E aí me perguntam muito isso. Patrícia, o que fazer quando o relacionamento esfriou? A gente não tem mais conexão, não tem mais comunicação, é muita briga, é muito conflito. Eu falo A, ele entende bolo de chocolate, né? É uma comunicação, assim, bem truncada. Quando não é uma comunicação agressiva, né? Uma agressão passiva, vamos dizer, uma agressão disfarçada, velada. O que é importante a gente perceber é que, sim, existem momentos num casamento, por exemplo, crises. Gente, crises elas são normais, tá? Eu não vou dizer que você tem que aguentar uma crise, porque na verdade a crise é uma fumacinha, é um sinalzinho, como quem diz, olha, tem algum problema aqui que precisa ser visto, né? Aliás, eu gosto de dizer que casamento é como se fosse uma via, é como se fosse uma estrada muito bem sinalizada e que a gente precisa de alguma forma aprender a ler esses sinais, entender esses sinais que vão dando indícios pra gente que a relação tá indo mal, que a comunicação ou a intimidade não tá fluindo, pra não ser pega de surpresa, sabe aquela coisa de do nada ele me traiu, do nada nosso casamento entrou numa crise e a gente esfriou. Gente, em relacionamento afetivo, nada acontece do nada, tá? As coisas, elas têm um porquê, elas são encadeadas, elas são como se fosse aqueles elos da corrente, assim, uma coisinha vai desencadeando a outra. Então, muitas vezes, se a comunicação tá tão difícil, vai precisar de revisitar esse passado, entender qual foi esse elozinho que ficou aí amarrado, né, que não deixa essa relação fluir, que não deixa essa comunicação se desenrolar e ser uma comunicação saudável. Mas tem uma coisa que eu quero trazer aqui, que é de muita importância isso, e eu sei que é muito difícil, tá? A gente ter essa postura, e eu falo principalmente nós mulheres, assim, independente se você se relaciona com homem, com mulher, enfim. Nós mulheres, a gente tem uma tendência de querer ajudar, de querer trazer conselho, sabe? Aquela ideia, né? Eu vou ajudar uma amiga falando algo, eu vou ajudar meu marido falando algo, minha parceira. E o que eu quero que vocês anotem, se vocês tiverem um post-it, gente, eu tava procurando um post-it aqui, mas não tenho. Se tiver um post-it, anota a seguinte frase e gruda isso no vidro no espelho do seu banheiro, na geladeira, sei lá, em algum lugar que você vai ver isso todos os dias, que é a seguinte frase: a compreensão, ela precede o conselho, tá? Vou explicar o que quer dizer isso. É o seguinte: quando a gente está falando de uma comunicação de casal, se a gente quer recuperar, restabelecer essa comunicação, a gente precisa aprender, é muito importante aprender a abrir mão desse lugar de conselheira, de trazer a solução pronta, de trazer uma ajuda, uma fala, uma ideia, né? Esse lugar da conselheira, por mais que não possa, de uma maneira consciente, por mais que não seja a intenção, mas esse lugar da conselheira, muitas vezes, ele esconde por trás uma postura um pouco arrogante, uma postura um pouco prepotente. E tem algumas feridas emocionais aí que dá pra gente cavar mais e entender o que desencadeia esse comportamento. Mas a verdade é que a gente, nessa comunicação de casal, é importante a gente começar a abrir espaço para compreender mais o outro, e ser uma escuta mais, como é que fala? Mais curiosa, mais investigativa, tá? E menos aqui, ó, já trouxe o prato pronto, né? Já trouxe a solução, porque eu sei como resolver isso, porque eu sou foda e tal, não sei o quê. Menos essa postura e um pouquinho mais humilde, sabe? Um pouquinho mais assim, ó, mais, como diz meu professor de constelação, menos, né? Menos arrogância, menos essa prepotência. Vou dar um exemplo. Por exemplo, imagina que o marido chega em casa e fala assim, olha, eu tô com um problema no trabalho e por isso eu tô muito chateado, não quero conversar. Aí fica aquela coisa meio emburrada, né? Aí a postura do conselho da mulher salvadora, ela poderia entrar numa de falar assim, olha, eu sei que você tá passando no trabalho, eu já te falei que você tinha que ligar pro fulano e resolver com ele, fazer isso. Por que você não fala com o outro lá, o ciclano, porque ele pode te ajudar e tal? Ou seja, você colocou mais querosene na fogueira. O cidadão já tava
com a tampa cheia, tava, né, estressado, chateado com alguma coisa, e você veio dizer pra ele como rezar a cartilha. É como que na entrelinha do texto, é como se você estivesse dizendo assim: você não é muito bom de resolver problema, sabe? Eu sei. Eu sei que essa não é a sua intenção, tá? Mas a comunicação, a mensagem pode chegar lá do outro lado, chegar nele dessa forma. Um outro jeito mais compreensivo de lidar com essa situação tem a ver com fazer perguntas, e perguntas curiosas, tá, gente? Para fazer perguntas curiosas, abre mão, esquece aquela ideia de começar perguntas com a palavra porquê. Não começa perguntas com o porquê, tá? Por quê? Não. Porque o tal do porquê, ele tem 99% de chance de ser interpretado como algo julgativo, tá? Como um julgamento. Então, por exemplo, se eu chegasse pra ele e falasse assim: mas por que você tá bravo? Ele pode interpretar isso como: pô, me deixa, eu tô bravo, né? Deixa eu ficar bravo. E aí a reação pode ser pior, né? Então, perguntas como: por que você não ligou pro fulano? Por que você não fez tal coisa? Por que você é assim? Isso tudo, gente, tem um tom muito de julgamento. E isso não é compreensão. O que são perguntas de compreensão nesse caso? Seria poder investigar o que ele sente, né? Principalmente homens que têm uma certa dificuldade de nomear os seus próprios sentimentos. Então eu poderia começar perguntando assim: você passou o dia todo sentindo essa raiva? Como é que foi isso? Você lembra quando que você começou a sentir essa raiva? O que aconteceu para você sentir essa raiva? Ou seja, de alguma forma você está acolhendo aquele sentimento dele, você não está tentando resolver o problema dele, e você está, de alguma forma, tentando abrir uma portinha, uma brechinha do: vamos conversar? Vamos, né, apaziguar um pouco isso que está acontecendo? E aí pode ser que ele se sinta um pouquinho, vamos dizer que ele estava 100% assim, fechado, né, com raiva. Vamos dizer que ele desce ali pro 95, sabe? De dar uma esvaziadinha e falar: sabe por quê, gente? Quando a gente faz perguntas curiosas e que o outro não recebe isso como julgamento, o nosso cérebro ele vai buscar a resposta. Nosso cérebro é um bichinho meio um computadorzinho assim que vem uma pergunta e ele quer uma resposta, sabe? Então, e para achar essa resposta dessa pergunta curiosa do tipo: você lembra o que aconteceu? Que você ficou bravo? Qual foi o momento exatamente? Ele vai ter que parar, lembrar do dia dele, olhar para dentro. Então já é um pouquinho de autoinvestigação que você tá ajudando ele a fazer isso, né? E aí pode ser que ele responda assim de um jeito: não sei. Deve ter sido na hora que eu fui almoçar com o fulano e ele me disse tal coisa. Ou seja, ele deu 5% de abertura, ele já falou um pouquinho mais, talvez ainda na raiva, né? E aí você pode, com amorosidade, ir entrando nesse campo dele, né, dessa raiva, sem querer que essa raiva desapareça, sem querer que esse sentimento ou que essa situação seja resolvido, tá? Porque um grande erro que a gente tem é ficar tentando eliminar a raiva, por exemplo, nesse exemplo, né? Ou a tristeza. A gente acha que os sentimentos, eles são ruins. E não são, gente. Sentimento é só sentimento, emoção é só emoção, né? Elas estão aí só pra mostrar alguma coisa pra gente. O que a gente faz com a raiva, com a tristeza, é que é outros 500. Aí sim, isso pode ser bom, pode ser ruim, tá? Então, anota isso. Fica com essa frase na sua mente, assim. A compreensão, ela precede o conselho. Não dê conselho. A não ser que o seu marido, seu crush, seu parceiro, sua parceira, chegue pra você explicitamente e fale assim: meu bem, o que você faria no meu lugar? Aí você rasga o verbo, tá? Aí você fala: acho que eu faria isso, eu ligaria pro fulano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas também não sei se iria resolver, porque afinal de contas, né? Ninguém sabe de nada, né? Mas se ele perguntar, se ele não perguntar, gente, cuidado com essa fala, cuidado com esse lugar de: eu sei o que é melhor pra você, resolve dessa forma. Eu sei que isso parece legal, né? Mas eu só queria ajudar, eu só queria resolver. Não. A gente precisa acreditar, a gente precisa confiar que o outro dá conta de resolver os assuntos dele, tá? A gente pode testemunhar, a gente pode conduzir,
A gente pode facilitar de alguma forma esse processo, mas não é a gente que resolve o problema do outro, é o outro e a gente precisa confiar que ele dá conta, tá bom? Se você sente que é o momento de buscar uma ajuda terapêutica para ter uma guiança nesse processo de reestabelecer a confiança, de reestabelecer a conexão, a intimidade do casal, eu vou deixar aqui embaixo o contato da minha equipe do WhatsApp. Pode mandar um oi para elas, elas vão te responder o mais breve possível para a gente marcar uma sessão experimental. Para eu te conhecer, para eu saber o que está acontecendo no seu casamento, para saber se eu posso te ajudar e te apresentar um plano de solução para o seu casamento. Tá joia?